E aí, pessoal, um videozinho um pouco diferente, né? Eu resolvi que eu vou tentar trazer uma série de videozinhos um pouco diferente, né? Que é lendo alguns SCP, né? Eu gosto de SCP, vi alguns vídeos, né? Explicando sobre muitos SCP, vi muitos vídeos do Phelps do Phelps, né? Lendo alguns SCPs, só que eu nunca peguei pra ler mesmo, sabe? Então eu tive essa ideia, né? Quero gravar uns vídeos um pouco diferentes pro canal. Tive essa ideia, quero ler sobre os SCPs. Então acho que isso vai ser um bom experimento, né? Gravar esses vídeos. E depois a gente pode, sei lá, se vocês gostarem que eu continue lendo, é, pegar alguns SCPs que vocês falarem aí nos comentários, ou sei lá, pegar algum famoso, ver o que que tem em destaque pra gente ler aí. Espero que vocês gostem. Se vocês gostar, por favor, deixa o like aí e um comentário, ajuda bastante. E vamos ler, né? React de texto. Só pra avisar, eu não sou um cara que tá lendo o tempo todo, tá? Então talvez a minha leitura seja um pouco ruim. Mas eu sou um cara que lê mangá e de vez em quando lê um ou outro livro. Então talvez seja mais fácil de aturar do que, sei lá, se eu não soubesse nada. Mas por favor, relevem, tá? Eu não sou um cara que tá lendo o tempo todo, então eu vou errar, minha dicção vai ser um pouco ruim, tá? Então por favor, relevem, tá? Vamos lá. SCP-015, tá? Aqui a fotinho dele, versão interior do SCP-015. É um textinho curto, tá? Até que é bom ser um textinho curto pra gente começar, né? Espero que esteja dando pra ver a imagem dele aí em cima, né? Item número SCP-015. Classe do objeto Euclídeo. Eu não sabia, eu tinha esquecido o que era Euclídeo, então eu abri uma outra abinha aqui, tá? Vamos ler aqui o que é Euclídeo. Vamos, quando a gente for se deparando com as classes dos objetos, a gente vai lendo só pra gente lembrar, né? Porque eu não lembro, faz muito tempo que eu vi os vídeos do Phelps. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente, ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP entendido, é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão. É geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objetos, de objetos padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência e ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade, fundamentalmente de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Para uma lista completa de artigos classe Euclídeo, no site clique aqui. Ok, precisava ter lido essa última parte. Mas tudo bem, tá aí a definição de Euclídeo, né? Geralmente são objetos inteligentes, não é verdade? Vamos ver aqui qual é o nosso objeto. É uma sala cheia de tubos, pelo visto, né? Procedimentos especiais de contenção. O transporte de SCP-015 é impossível e a contenção é feita em sua localização. Uma, uma lacuna de pelo menos 2 metros deve ser sempre mantida ao redor da construção que contém o SCP-015. E nenhuma estrutura de nenhum tipo deve entrar em contato com a estrutura de contenção atual de SCP-015. Explorações são permitidas, mas somente em limite de 3 pessoas, utilizando linha de segurança e rastreadores por GPS. Por quê? Ah, por que não, né? Aí, ó, viu? Minha dicção e minha leitura não é tão boa assim, por favor. Como eu disse, releve, tá? Onde é que a gente parou? Eu também me distraio muito, desculpe. Ahn, Qualquer protuberância manifestada por SCP-015 deve ser tampada e selada imediatamente e um novo local deve ser registrado e catalogado. Nenhuma ação agressiva deve ser tomada dentro de SCP-015. Nenhuma ferramenta manual ou elétrica deve ser levada para dentro de SCP-015. Nenhum reparo ou manutenção deve ser executada em qualquer parte do SCP-015.
Tá, ok, interessante. Descrição. SCP-015 é uma massa de canos, dutos, caldeiras e outros itens de encanamento que preenchem o armazém em redigido. Os canos aparentam crescer quando não são observados, tentando se conectar às estruturas vizinhas, através de sistemas subterrâneos de esgoto e fornecimento de água. SCP-015 contém, em estimativa atual, mais de 190 quilômetros de dutos, com diâmetros que variam de 2,5 até mais de 1 metro. 2,5 centímetros, no caso. Alguns canos parecem novos, enquanto outros apresentam ferrugem e vazamentos. Foram encontrados dutos compostos de ossos, madeira, aço, cinza compactadas, carne humana, vidro e granito. Nossa Senhora. Não foi encontrado nenhum duto feito de PVC, cobre ou qualquer outro material tradicional. Ok. SCP-015 reage à presença de ferramentas e a agressões. Qualquer indivíduo agindo violentamente, portando ferramentas ou em tentativa de consertar ou danificar SCP-015 desencadeia uma reação. Canos, canos, perto da, canos perto da vítima irão estourar, pulverizando em um conteúdo por vários segundos, antes de cessar repentinamente. Os dutos já foram observados contendo óleo, mercúrio, ratos, uma espécie de inseto não identificada, vidro moído, água do mar, entranhas e ferro fundido. Canos continuarão estourando perto da vítima até sua morte ou fuga do local. SCP-015 foi regredida ao seu tamanho atual após se conectar a 11 outras construções na área. Atualmente, 11 funcionários foram mortos e 20 encontraram-se desaparecidos. Há relatos de gritos e ruídos de golpes vindo de dentro de SCP-015. Ok. História bem curtinha, mas muito legal. Então é um emaranhado de tubos que não quer ser consertado nem danificado. Legal, bom SCP, legal, interessante. Interessante, interessante. Aí, bom SCP pra gente ter começado, né? Dá pra ver a fotinho dele? Não dá. Tá, eu tenho que criar uma conta pra eu poder dar upvote, né, no negocinho. Muito da hora, legal, legal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixa um like aí.